Graça e paz. Hoje vamos ver mais um estudo sobre Eliseu e a Sunamita, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37. Farei essa leitura junto aí com os irmãos. Então, pegue sua Bíblia, já vá abrindo no texto e já vá acompanhando comigo. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e o ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela, Geazi? Ele respondeu: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abastarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano. Segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: Manda um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: Não faz mal. Então fez ela abordar uma jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, Isaías sunamita: Corre ao seu encontro e dize-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu, e não o manifestou. Disse ela: Pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse o profeta Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda: Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs-se o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. E lhe deu o aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, e a sua mão sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir. E se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma teu filho.
Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Veja que história bem interessante que está narrada no Antigo Testamento, lá no livro de Reis. E é um fato pouco incomum que acontece na vida de algumas pessoas. Essa sunamita que vivia aí na cidade de Sunem, que era território ali da tribo de Issacar, um dos filhos de Jacó, né, que fica perto de Jezreel. Há tantos fatos na Bíblia que existe, ou é total ou parcialmente, um clamor. Normalmente, quando é um clamor, quando é uma necessidade, e principalmente na questão de ter um filho, vemos a história de Ana, né? Ali vemos o princípio participador do profeta, Deus e a ação da oração, não é? Porque Ana clamava, gemia, chorava, se derramava diante de Deus e passou-se anos fazendo isso e mesmo assim não tinha filho. Até o dia que o profeta olhou para sua necessidade e ela conseguiu engravidar, não é? Então, mas no caso dessa mulher, é totalmente diferente. Ela sequer faz um pedido ao profeta. Um mísero pedido, um pequeno pedido. E ela não faz. Ela está satisfeita com o que ela tem. Ela está satisfeita com Deus. Ela começa a observar as coisas que tem e em momento nenhum, na sua ajuda ao profeta, que ela está concedendo a ele, ali, ela, no momento nenhum, pede um filho ao profeta. Ela não barganha com ele isso. Simplesmente ela quer ajudar, não é? No começo do capítulo, se você começar um pouquinho antes, você vai ver a história da viúva. E ela pede ajuda a Eliseu para que seus filhos não fossem presos como escravos. Então Eliseu faz que o azeite dela transborde, né? Se enche as vasilhas. E depois, quase no final do capítulo, vamos ver assim, perdão, no próximo capítulo, no capítulo 5, vemos a história de Naamã, quando ele pede a ajuda e é indicado o profeta, né? Então, o que é importante ressaltar sobre esse assunto é a intenção do coração, não é? E o quanto ele está voltado para Deus. Veja, porque muitas vezes nós oramos e Deus não responde a nossa oração. Porque normalmente estaremos satisfeitos quando receberemos aquilo que Deus tem para nos dar. Mas a nossa satisfação, ela tem que estar em Jesus Cristo. Ela tem que estar em Deus e não nas coisas que Ele pode nos dar. Essa é a situação dessa sunamita, que apesar de não pedir para ter um filho, o profeta concede isso a ela, não é? Então, como diz lá no Salmo 51, 17, pois sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Entende isso? Porque você pode fazer milhares de coisas para agradar a Deus, mas para Ele basta um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. E esse Deus não desprezará. Do versículo 8, versículo 9, versículo 10, a narrativa começa e termina e nós não sabemos o nome dessa mulher. Alguns fatos que acontecem no livro de Reis, que a gente vê um pouquinho antes ali na história da viúva e o azeite, também não se tem o nome dela. Nessa mulher aqui que ela não tem filho, também não tem o nome dela. Só vemos aqui uma história com o nome de Naamã, né? E esse tem o nome do personagem. E ele era sírio, não é? Não sabemos explicar direito, mas por um aporte teórico, no Antigo Testamento, as mulheres não eram contadas, né? Algumas mulheres tiveram nomes que foram dados, assim, escritos na Bíblia, pelo seu grau de significância na atuação do agir de Deus, na vida do povo. Mas quando era assim, algo era restrito, menor, no caso da viúva do azeite e no caso da sunamita, esse nome não foi dado, não é? Vemos a situação de Raabe, que até certo ponto era uma prostituta, não é? Então, o nome dela foi registrado, arquivado,
e depois lá na frente veremos que ela que deu a geração aí de Davi, não é? Então, nesse ponto, a Bíblia ela não falou o nome. Mas isso não quer dizer que ela não seja importante, porque se você for lá em Provérbios 31, você vê a narrativa da mulher virtuosa, na qual não aparece o nome dela, mas isso faz referência não só àquela mulher propriamente, mas a várias mulheres, tal como essa sunamita, que na sua história, na sua vida, vemos que ela é uma mulher virtuosa, apesar de não ter filhos, não é? Então, ela cria um tipo de amizade familiar com Eliseu, né? Nisso ela observa que ele é um homem de Deus. Então, por ser temente a Deus e ver nele uma atitude de ser um homem de Deus, ela, na sua maternidade, que ali de certa forma ela tinha aquilo, porque mais à frente veremos que ela morava na sua casa morava muita gente, porque ela tinha um território grande onde ela morava. Então, ela primeiramente diz: vamos fazer um aposento para ele, um local para ele, obra de pedreiro, né? Porque naquela época pedreiro era um serviço de valor, né? Hoje é importante, mas o pessoal não dava valor como antigamente, como um carpinteiro, né? Até pouco tempo, né? Vimos que pedreiro e carpinteiro, né, assim na década de 50, 60, 70 era profissão importante e hoje caiu um pouco mais em desuso, não é? Até pela questão de comércio, você comprar tudo mais fácil, não depender tanto de carpintaria, marcenaria, não é? Então, ela cria um aposento permanente para ele. Não era assim uma sala de emergência, mas era um local onde ele pudesse descansar toda vez que ele passasse por ali e precisasse ficar. Era um local de hospedagem eterna, sem custo nem ônus para Eliseu. E tanto que Eliseu também andava com seu ajudante, né? Que era Geazi até esse momento. Mas não pense, não só no local. Era muito provável também que ela servia comida para ele, né? Então realmente era um cuidado de mãe que ela tinha com Eliseu. Então ela agiu com um tipo de atitude materna, mesmo sem ter filho, né? Colocou cama, mesa, cadeira e um candeeiro. Um local perfeito para um profeta, né? Porque ele precisava orar, ler e descansar, né? Ler, sim, a palavra de Deus naquela época já estava em processo de compilação, ainda não se tinha um cânon, mas para ele aquilo ali já servia de um local para suas leituras diárias, né? O versículo 13, 14, 15 e 16, o profeta ele tinha a intenção de retribuir essa atitude dela. E qual é a sua primeira atitude? Querer saber o que ela precisava. Mas o que é que aquela mulher precisava se ela era rica, né? Como começa a narrativa a dizer aqui, onde se achava uma mulher rica por onde Eliseu passou. Então, normalmente rico não precisa de nada, né? Mas Eliseu manda chamar essa mulher, não é? E ela responde. O que ele faz, na verdade, ele faz a pergunta a ela e ela responde: habito no meio do meu povo. Ela tinha um povo que pertencia a ela, um grande povo. Veja que até aqui não é mencionado o seu marido, mas ela. Enxergue ela como uma mulher virtuosa, porque a narrativa ela é baseada toda na vida dessa mulher. E o texto diz que era ela uma mulher rica. Então, a família dela era grande e ela era rica e não precisava de nada. Isso é uma verdade. Muito menos de alguma intercessão. Muito menos de um favor. Não é? E Eliseu ele procura saber mais da vida dela. É tanto que Geazi diz, olha, ela não tem filho. Não é? Bem, para algumas pessoas isso pode parecer um problema. Não é? Mas quando a gente olha para a vida dessa mulher no texto, vemos com uma plena satisfação que ela tinha em querer fazer o bem. Então, quando ela ajuda o profeta, ela está ajudando um homem de Deus, automaticamente ela está fazendo um serviço que representa uma satisfação em Deus. Não pelo profeta, mas em Deus. Por Deus ter sido tão bom com ela, né? Então, continuando, o profeta ele entende ali a situação e chama a sunamita, né? Aqui a gente vê algo em comum. A mulher não pediu para ter um filho. Diferentemente da viúva, que pede ajuda para não morrer de fome, nem seus filhos serem levados como escravo, muito menos como Naamã para ser curado da sua lepra, não é?
Então ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Veja, agora isso não quer dizer que, por ela não ter pedido um filho, isso não quer dizer que não tinha uma ferida dentro do seu coração. Não é? Ela estava satisfeita em Deus, mas ela ainda realmente, qual é a mulher que não quer ter um filho, né? Hoje, por essa ascensão política e divisão política, muitas mulheres são incentivadas a dominar a casa, a querer ser empoderada, né, como se diz. E essa palavra é terrível. Então, essas mulheres de hoje é totalmente diferente daquela mulher de antigamente. Né? Ela aqui tinha, sim, uma ferida de querer ter um filho. Mas ela tinha isso guardado, algo já arquivado lá no fundo, lá na sua caixinha guardada. Ela não queria mexer nisso. Então, quando esse homem pergunta a ela o que ela precisa, ela diz que não precisa de nada. Mas quando ele vai dizer a ela que vai dar um filho a ela, pela sua palavra profética, isso deve ter mexido com todos os sentimentos dela e aflorado os mais terríveis pensamentos da sua cabeça. Porque ela diz: Não mintas a tua serva, homem de Deus. Ela já coloca meio que Eliseu assim: Olha, você é homem de Deus, não minta. Né? Não porque ela tinha dúvida que isso acontecia, mas ela queria que Eliseu realmente representasse para ela que aquilo fosse verdade. Então, até aqui as coisas mudam drasticamente, não é? Era uma mulher que provavelmente já tinha alguma certa idade e já via que não poderia ter mais filho, né? Provavelmente ela deveria ter seus 50, entre 60 anos. Agora imagine os olhos dela cheios de lágrimas depois que Eliseu falou isso. Né? Quando ela disse: Homem de Deus, não minta, ela indagou a responsabilidade do profeta. E, na verdade, isso reativou a sua fé. Na questão de ter um filho, não que ela não tivesse fé, mas na questão de ter um filho, a sua fé foi reativada, não é? Então, mas ela foi reativada para a questão da sua gravidez. Então agora era só aguardar a bênção chegar, não é? Então no versículo 17 ao versículo 22, o texto vai dizer que ela concebeu e teve um filho segundo a palavra de Eliseu. Né? O menino nasceu, cresceu, e eu acho ali que até os seus 10 anos ele estava bem. Ali até aproximadamente seus 10 anos foi justamente quando ele chegou a falecer, não é? Pode ter sido por algum problema que ele tenha pego na cabeça, ou foi por causa do sol quente lá com seu pai, porque seu pai foi com ele para a cega, né, para a colheita ali, né? E ele deve ter levado bastante sol, né, durante a manhã inteira, né? E o sol da época realmente era um sol muito quente, né? Porque muitas áreas eram realmente desérticas e o sol ali era causticante naquela área. Nesse momento, o pai da criança chama um dos seus ajudantes e manda levar o menino até sua mãe, né? E ela ficou abraçada com ele até o momento que a criança chegou a falecer. Né? Então, no versículo 17 ao versículo 22, ela deixou o menino no aposento do profeta, lá na cama do profeta, né? Lá onde ela tinha feito, e foi à procura de Eliseu. Você vê, quando a pessoa é determinada, nada lhe atrapalha. Já observou isso? Agora, logo, essa determinação, ela tem que provir da fé. Porque qualquer determinação, qualquer pessoa pode ser determinada. Mas no sentido que acontece esse texto, a determinação tem que vir pela fé. E a fé tem que vir a partir de Deus, não é? Então, no versículo 23 e versículo 24, você vê que o marido, aqui ele diz assim: Por que vais hoje? Não é dia de festa, nem lua nova e nem sábado. E eu fiquei pensando, né? Por que esse homem disse isso? Procurar um profeta, procurar um homem de Deus para ouvir uma palavra. Você vê uma atitude semi-religiosa desse homem, né? É o tipo: eu sou crente, mas hoje não é domingo, eu não vou para a igreja. Essa palavra dele caminha meio que nesse sentido, né? E hoje é uma prática muito comum. Hoje muitas vezes, hoje não é domingo, então não vou para a igreja. E tem gente que só vai para a igreja dia de domingo. E tem gente que só vai um domingo por mês, que é o domingo da ceia. Né? Porque é aquele crente que, se eu tomar ceia, para mim está bom, o resto eu posso ficar em casa.
né? Não vive em comunidade com os irmãos, só ama a si próprio, não pensa nos outros, não dá dízimo na igreja, não oferta, não se preocupa com a causa da igreja, se a igreja está caindo aos pedaços. É esse tipo de atitude que, não, eu só vou se um dia precisar, se for uma coisa muito, né, muito séria. É a atitude desse homem. É o crente do domingo. Eu só posso ir para a igreja se for no domingo. E se for na segunda no culto de oração, se for na quarta-feira no culto de doutrina, eu vou fazer o que lá, né? Então, você percebe que hoje como as igrejas estão caminhando, né? Então, do versículo 25 ao versículo 28, ela chegou até o profeta, né? Que ele de longe já avistou, porque ele estava no monte, né? E lá no monte ele podia observar toda a planície. Ele disse a Geazi, vai recepcionar essa mulher, né? Geazi chega lá e faz a pergunta, você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? Mas veja, Deus não deixou que Eliseu soubesse o que estava acontecendo, né? Ele vendo lá a situação, a mulher correndo atrás dele com a sua jumentinha, aí ele diz, eis aí a sunamita. Aí ele pede para que Geazi vá atrás dela, né? Então, quando Geazi chega lá, ela diz, tudo bem, tá tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então, chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Então, Deus não deixou que Eliseu prevesse o que estava acontecendo ali. Embora que Deus deixava muito isso acontecer, não é? É tanto que você vai ver Elias quando está no monte, nesse mesmo monte, os homens chegam para querer prendê-lo, então fogo cai do céu 2 vezes, até que o último ali ora a Deus para que ele não morra, né? Nesse momento, Eliseu foi ocultado de saber dessas coisas, para que ele realmente visse ali diante da mulher o que estava acontecendo. Então, mas mesmo assim ele conseguiu observar o estado dela, porque mesmo sem ela falar palavra alguma, ele diz, ela está em amargura. Né? Então, versículo 25 a 28 e 29 a 31, essa mulher está muito segura e confiante. E ela diz, não pedi filho. Aí o profeta prontamente... Então, como eu estava falando, ela se sente muito segura e confiante. Ela diz, não pedi filho. Quando ela começa o diálogo, o profeta, ele prontamente usa um objeto, um bordão, não é? Que normalmente pastores, reis que usam, né? Então, ele entrega a Geazi e pede para que Geazi vá lá na casa dela e coloque sobre o menino. Mas ela não quis sair de perto do profeta, ela queria que o profeta fosse. Porque, na verdade, se ele começou e ele profetizou e abençoou ela com o filho, então ele teria que começar o processo e terminar. Porque todas as coisas que aconteceram foram por intermédio dele, não é? Então, o profeta viu aquilo e decidiu ir com ela, né? Ela não precisou nem falar que o menino tinha morrido, porque ela não falou para o profeta que o menino morreu. Mas ele vê aquela situação angustiante e ele, então, se levanta e segue a mulher. Então, do versículo 32 a 37, o profeta, quando chegou ao seu aposento, viu o menino morto na sua cama. Ele fechou a porta, deixou tanto Geazi quanto a mãe do menino fora e orou ao Senhor. Vou dar uma pausa aqui para ver uma coisa. Quando Eliseu abençoou a mulher com gravidez, ele não orou. Mas quando ele precisou ressuscitar o menino, ele orou. Agora você pergunta por quê? De uma forma que ele pode dar vida e não pode dar um retorno à vida. Não é? É porque, nesse fato, há uma comunicação diferente entre Deus e o profeta. Então, Eliseu sabia que a situação do menino era muito mais grave do que o normal. Então, não só simples palavras resolveria o problema do menino, mas uma atitude de oração, clamando a Deus para que Deus ressuscitasse o menino, que Deus agisse em favor do menino. Você tem que entender que também os profetas nessa época, você vendo de Moisés, eles realmente eram detentores de poderes, né? Que era concedido pelo próprio Deus. Então, por muitas coisas acontecia por intermédio do profeta, porque ele estava realmente ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então, tinha poder para fazer muitas coisas.
nessa situação dessa morte aqui, ele precisou orar, não é? Não sei se ele teve alguma atitude antes e viu que não resolveu, porque quando foi levado o bordão para colocar no menino e isso não adiantou, então Eliseu percebeu que ele teria que entrar numa comunicação com Deus, deveria orar a Deus, porque a sua atitude de curar previamente com o bordão não foi suficiente. Então algo era mais sério, não é? Então ele vai lá e ora. Só que ele faz algo interessante, né? Ele faz um ritual, né? Ele se deita por cima do menino, coloca a sua mão sobre as mãos deles, coloca a sua boca em direção da boca dele, o nariz, os olhos, fica frente a frente com o menino estirado na cama, não é? E ele, nesse processo, ele começa, eu acho que ali, clamar a Deus para que a vida entrasse no menino. Esse processo também, esse ritual também foi feito por Elias, né? Com outra viúva e o seu filho. Elias também fez isso. Talvez Eliseu viu essa situação e também repetiu, e talvez foi essa forma que ele encontrou para poder ressuscitar o menino. É um processo esquisito, mas é um processo eficaz, não é? Não se sabe por que fez esse tipo de ritual, não é? Não é nada assim estranho para Deus, né? É um pouco mais estranho para a gente. Mas a gente tem que entender que o processo em si, o ritual em si, não foi o fato do milagre, mas em si a ação de fazê-lo, entende? Então, quando o menino ressuscita, Eliseu chama ela, entrega aqui o teu filho. Ela novamente se agarrou aos pés de Eliseu, orou, né? Perdão, ela agradeceu a ele e agora de uma forma de dizer assim, o Deus de Israel abençoou o seu povo através do profeta e mais uma vez seu nome foi glorificado. E o nome de Deus, quando é glorificado, ele sempre é exaltado sobre toda a nação. Então essa história percorreu por toda a região ali, porque aquela mulher era uma mulher conhecida e o seu povo era um povo grande que morava com ela. Então que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem sirva para você entender que muitas coisas acontecem nas nossas vidas e Deus quer, de alguma forma, trazer uma comunicação para nós. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então Deus lhe abençoe. Fique na paz.